A revelação de Black Hollow. A noite caiu, e Lucas, agora totalmente perdido em Black Hollow, se viu diante de uma velha casa, cujas portas rangiam como se estivessem tentando gritar. Dentro, o ar estava denso e estagnado, como se o tempo tivesse parado ali há muito. No centro da sala, um antigo relógio de pêndulo estava parado. Mas Lucas podia ouvir o tic-tac dentro de sua cabeça, cada som reverberando mais forte. Ele tocou o pêndulo, e o tempo pareceu se distorcer. O ambiente ao seu redor se esticava, como se o quarto estivesse se dobrando, e uma voz suave e distante sussurrou, cheia de uma ameaça subentendida. Não há saída, Lucas. Você sempre foi parte disso. Antes que pudesse entender, o quarto começou a girar, e ele sentiu uma força invisível puxando para dentro da própria cidade. A pressão era insuportável. A queda final. Sem saber para onde ir, Lucas correu, desesperado, até o cemitério da cidade, o último local do livro. As lápides estavam gastas, cobertas de musgo, e uma sensação de morte pairava no ar. No centro do cemitério, ele encontrou uma grande tumba. O nome estava coberto pela sujeira, mas ao limpar, leu, Lucas Heine, e a data, 1923. O chão começou a tremer. A névoa subia, e uma figura fantasmagórica surgiu da escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa. Você chegou tarde demais, disse a figura com uma voz fria, como uma sentença. Black Hollow nunca te deixou ir. E agora? Você é um de nós. Antes que pudesse reagir, o chão se abriu sob seus pés, e Lucas foi engolido pela escuridão. A cidade de Black Hollow absorveu, e ele nunca mais foi visto. A cidade de Black Hollow não deixa ninguém partir. Cada pessoa que chega se torna parte de sua história, perdida nas sombras que engolem o tempo e a realidade. E Lucas, assim como tantos outros antes dele, nunca será lembrado. Ele é apenas mais uma parte do mistério que a cidade guarda. Para sempre. A maldição de Black Hollow. O som do vento ainda ecoava pelas ruas vazias de Black Hollow, como um lamento distante. Lucas Heine não era mais uma simples pessoa em uma cidade esquecida pelo tempo. Ele se tornou uma parte da história sombria que envolvia aquele lugar amaldiçoado. Mas seu nome ainda estava ecoando. O despertar de Lucas. Lucas acordou em um ambiente escuro e úmido. Sua mente estava turvada, mas uma sensação inquietante o fazia querer se levantar. Ele não sabia quanto tempo estava ali, mas o ar parecia gelado, como se o tempo estivesse congelado naquele lugar. Ele tentou se mexer, mas seus músculos estavam pesados, como se estivesse preso a algo muito maior do que ele. Ele olhou ao redor, e foi quando percebeu. Estava dentro de um mausoléu, uma cripta antiga e de aspecto macabro. As paredes estavam cobertas de líquens e musgos. Havia algo incomum no ar, uma sensação de que ele não estava sozinho. Será que estou morto? Pensou Lucas, sem conseguir fazer sentido de tudo. Será que estou preso? Então, ele ouviu um sussurro, uma voz fraca, quase imperceptível, vinda de algum lugar dentro da cripta. A voz da verdade. Você ainda não entende, Lucas, disse a voz, que parecia emanar das paredes de pedra. Black Hollow nunca te deixou ir e agora, você faz parte da cidade. A verdade que você procurava está aqui, mas não será fácil. Lucas se levantou com dificuldade, o medo crescente. Ele se aproximou da voz, mas ela parecia se deslocar, como se estivesse brincando com ele. Seus passos ecoavam na cripta, reverberando pelas pedras. Quando ele chegou até uma parede coberta de musgo, viu uma série de inscrições antigas gravadas, quase apagadas pelo tempo. Corvo sombrio. Lucas leu em voz baixa. O espírito que marca os perdidos. De repente, a voz se intensificou, como se estivesse bem ao seu lado. Ele é o guardião da cidade, Lucas. Ele não vai te deixar ir. Ele nunca deixou ninguém. A aparição do corvo sombrio. O clima ficou ainda mais pesado, como se a cripta estivesse se fechando em torno de Lucas. Ele deu um passo atrás, suando frio, mas quando virou para sair, viu uma sombra que se movia rapidamente, como uma névoa negra. De repente, uma figura encapuzada apareceu diante dele. Os olhos da figura eram como abismos, vazios e infinitos. A figura estendeu a mão, e Lucas sentiu uma força estranha o puxando para a escuridão. Você não pode fugir, Lucas, a figura disse, a voz ecoando como um grito distante. Você é parte do ciclo. O corvo sombrio é a chave para entender a maldição que mantém Black Hollow viva. E agora, você é a última peça. Com um impulso de medo e adrenalina, Lucas tentou correr, mas a sombra o envolveu. Ele tentou gritar, mas suas palavras eram abafadas, como se o ar ao redor dele estivesse sendo sugado pela escuridão. A figura desapareceu com um estalo, deixando Lucas sozinho, mas com uma sensação de estar sendo observado de todos os lados. O passado revelado. Quando a sombra desapareceu, Lucas se viu em uma nova parte da cidade, mais uma vez sem explicação de como havia chegado lá. O cenário era um cemitério antigo, com lápides cobertas de musgo e uma neblina densa que parecia engolir tudo ao redor. O nome de Lucas estava novamente gravado em uma lápide, a mesma inscrição, Lucas Heine, 1923, mas havia algo diferente dessa vez. Na base da lápide, ele encontrou uma carta velha, amarelada
congelada pelo tempo. Ele a abriu, as palavras quase legíveis, mas com esforço, conseguiu entender. O ciclo nunca termina. Você sempre volta. Não importa o que faça, você está destinado a ser parte de Black Hollow. Não fuja. Black Hollow é a prisão do tempo. O Corvo Sombrio é o guardião, e você sempre será a chave. A revelação final. Isso não faz sentido, gritou Lucas, com a mente à beira do desespero. Ele olhou para as lápides ao seu redor, e algo começou a se formar em sua mente, um pesadelo que ele não queria aceitar. As outras lápides também tinham nomes. Nomes de pessoas que ele reconhecia, mas todos eles pareciam ter um destino em comum. Todos haviam desaparecido, mas de alguma forma, todos estavam de volta. Como se a cidade fosse um lugar onde os mortos ainda vagavam, presos no ciclo do tempo. Ele olhou para a cidade à sua volta, e a verdade se tornou clara. Black Hollow não era apenas uma cidade amaldiçoada, ela era uma prisão. Uma prisão onde as almas eram eternamente capturadas, destinadas a viver e morrer repetidamente. O Corvo Sombrio não era apenas uma lenda, ele era o executor, o guardião das almas perdidas, e Lucas era agora mais uma peça em um jogo macabro. Não há escapatória, pensou Lucas, com uma sensação de desespero crescente. Eu sempre fui parte disso, e agora, vou fazer parte da cidade para sempre. O fim do ciclo. Enquanto a névoa subia e as sombras se estendiam, Lucas olhou para a figura do Corvo Sombrio, que apareceu na distância. Seus olhos vazios brilhavam de maneira hipnótica, como se quisessem consumir toda a sua alma. A figura encapuzada levantou a mão e fez um gesto, como se estivesse dando a Lucas a última chance de entender a verdade. Mas já era tarde demais. A cidade de Black Hollow estava mais uma vez fechando suas portas. E Lucas, assim como todos os outros antes dele, agora era parte da história, uma história sem fim. O Corvo Sombrio observava enquanto a cidade se apagava, e Lucas desaparecia, consumido pelo próprio pesadelo. Agora que você conhece a verdade por trás de Black Hollow, a pergunta é, você teria coragem de entrar nessa cidade? Deixe nos comentários o que você acha que realmente acontece por lá. E se você acha que Lucas vai conseguir escapar ou se vai se tornar mais uma alma perdida. Não esqueça de curtir e se inscrever, porque a próxima parte dessa história vai te deixar sem fôlego. Prepare-se para o inesperado. Até o próximo mistério.